Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E hoje a gente está aqui com o nosso time completo de pastoras para fazer esse programa com muito amor e muito carinho e muita oração. A gente vai compartilhar hoje aqui a respeito de opinião. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aqui o tema do nosso programa e eu creio que você vai ficar interessado em saber a respeito desta opinião, ok? Bem, hoje eu estou aqui com a pastora Marília. Olá, tudo pastora bem, Marília? Márcia, tudo bem? Pastoras queridas, e você que é muito especial para nós. Amém. Dalva. Bom dia, boa tarde, boa noite. A incrível Dalva. E também a pastora Valéria. Olá, queridas, e olá você. Fique conosco aqui até o fim. Vamos ver a opinião de muitas coisas aqui para nós hoje. É verdade. Bem, eu lancei essa palavra opinião para que você possa já memorizar. O tema do nosso programa hoje é: qual a opinião que Deus tem a seu respeito? Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas eu penso que em algumas situações, muitos chegam a pensar em algo talvez até negativo. Nossa, o que será que Deus pensa sobre mim? Será que eu estou bem na opinião de Deus? É isso que a gente vai falar hoje, ok? Eu espero que você possa ser surpreendido, tá bom? Porque, de fato, o que a Bíblia fala sobre isso é muito poderoso. Quando você tem clareza, isso muda a sua maneira de relacionar com Deus, ok? Eu quero pedir aqui hoje para... Quem vai ler a nossa história? Marília? Eu, sou eu. Então a Marília vai ler uma história aqui pra gente, nosso cartão rosa, que eu acho que mostra um pouquinho como que a gente pode ser surpreendido com a opinião de Deus sobre nós. Vamos lá, gente. Há décadas atrás, uma grande empresa ofereceu a Thomas Edison para comprar uma de suas invenções, uma máquina de perfurar fitas. Ele pediu para pensar. Então, sua esposa sugeriu que ele pedisse $20 mil, mas ele achou muito caro. No dia combinado, Edison foi à reunião um pouco incerto sobre o valor. E quando o presidente da empresa perguntou quanto ele queria pela sua invenção, ele tentou dizer 20 mil, mas as palavras não saíram de sua boca. Então, o presidente disse: Bem, que tal pagarmos 100 mil? Às vezes, nós esperamos pouco de Deus e somos surpreendidos quando ouvimos da sua boca algo melhor do que nós diríamos sobre nós mesmos. Uau! Eu gostei muito dessa história, história. eu acho que ela nos surpreende. Sim. Então, às vezes nós estamos pensando algo e achamos que é até muito, mas Deus vem e nos surpreende. E eu penso que isso tem tudo a ver com a opinião de Deus sobre nós. Mas eu queria também ler, pedir aqui a Valéria para ler, né, no nosso cartão azul, sobre esse tema. Hoje nós vamos falar qual a opinião de Deus a nosso respeito. Bem, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Exatamente, pastora. Lá no Salmo 8, o verso 5 e 6 diz o seguinte: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Em grego, essa palavra glória significa doxa. E o significado principal de glória, que é doxa, é opinião, ponto de vista, é um parecer, né? E o segundo significado dessa palavra é esplendor, majestade, ali, né, a expressão exata do seu ser. Né? Aleluia. Olha, é muito poderoso quando você para pensar no que a Bíblia fala sobre glória. Então eu queria que você guardasse hoje essas duas palavras do nosso programa. Primeiro, opinião, que diz respeito à opinião de Deus. E segundo, a palavra glória, que é o que nós vamos falar aqui. Esse versículo, né, que a Valéria leu aqui no Salmo 8, no versículo 5, afirma que o homem na criação foi coroado de glória e de honra. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso. O que é essa glória que está se referindo aqui àquele homem que foi criado? Mas é claro, né, que era também o propósito de Deus para nós. E
qual que é essa glória que hoje eu creio que nós temos, né? Recebemos através de Cristo. Nós vamos falar primeiro aqui do Salmo 8,5. Quem gostaria de começar aqui comentando isso? Essa glória, pastor, é a própria imagem de Deus no homem. A Bíblia fala que o homem ali estava vestido de glória, não apenas uma coroa na cabeça, ele estava vestido. Era a imagem de Deus ali presente no Éden e manifestando tudo aquilo que Deus era. Só que as pessoas às vezes pensam nessa imagem apenas no Éden. Mas hoje nós podemos reinar em vida, porque nós temos essa glória. É interessante a gente pensar assim, de uma maneira bem prática, né? Porque a Bíblia fala que homem e mulher estavam nus, né? E ao mesmo tempo fala que eles estavam vestidos. Então é algo espiritual, é algo sobrenatural. Sim, total. E é muito poderoso essa questão da imagem, né? Então é claro que quando fala da imagem de Deus, não está se referindo ali à nudez do homem, mas é algo espiritual. Sim. Então aquele homem ali, ele tinha um esplendor, ele tinha algo assim poderoso que Cristo tinha, né? Marília, é verdade. O que você acha? Essa questão de estar nu foi só depois do pecado, né, pastor? Que a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus depois do pecado. Mas antes do pecado, o que reinava era justamente a glória de Deus. É justamente a autoridade. Deus fez o homem e disse, você vai dominar, você vai governar, você vai dominar sobre todas as coisas. E essa era a vontade inicial de Deus. Nós sabemos que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas, infelizmente, pecou e depois, graças a Deus, o Senhor veio através do plano de redenção. Mas é muito poderoso isso, porque o plano original de Deus é que nós sejamos coroados de glória, de autoridade para governar e dominar onde nós estivermos. É verdade. Ó, vamos... essas pastoras aqui, elas já correram a fita. Né? Eu achei. Correram a fita aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, é verdade. Então, a pastora Dalva falou aqui sobre essa imagem que Deus deu para o homem lá na criação, que é a própria glória de Deus, para dominar. É poderosíssimo isso. E Marília acabou de falar aqui, então esse homem perdeu essa glória quando ele pecou. Sim. Você percebe aqui como que o desencadear da história ele tem implicações na nossa vida? Porque Deus deu para esse homem essa glória, mas ele perde a glória. Né? Agora, ele perde a glória de Deus quando ele peca. Mas como que essa glória é restaurada, Valéria? Porque o Salmo 8,5 fala que o Senhor nos coroou de honra e glória. Será que isso é só no passado? Não, exatamente. Jesus Cristo, ele preparou tudo para que essa glória fosse restaurada. Mas antes é importante falar que lá no Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos 3,23, disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade. Então esse todos é muita gente. Inclui todo homem, né? Exatamente, que perdeu essa glória. Então significa que se perderam é porque todos iriam ter. Né? Quando você volta lá e sabe todo a construção da criação e do jardim e de tudo mais, ele estava revestido daquela glória. Mas hoje nós, em Cristo Jesus, podemos assumir a posição de glória que foi restaurada na cruz do Calvário. Esse versículo de Romanos, eu penso que diz respeito a essa glória mesmo, quer dizer, todos estão destituídos da imagem, né? Exatamente. Da imagem. Então, aquele homem, depois do pecado, ele não conseguia mais refletir a imagem de Deus. Expressar. Os atributos de Deus, né? O amor, a santidade, tudo aquilo que Deus é. Então, Cristo vem para restaurar isso, né? Eu acho isso muito poderoso. Queria que a gente falasse também desse significado aqui da palavra glória, porque a Valéria comentou aqui que no grego, né, ou seja, no Novo Testamento, o significado da palavra glória é opinião. Então, eu queria falar só desse significado, porque aqui, a princípio, esse momento que a gente comentou aqui, ali da criação, diz respeito a esse resplendor mesmo, né? Essa glória que é possível ser vista de uma maneira a olho nu, né? Que você pode ver. Eu penso que era assim. E eu creio também que quando o diabo viu, ele ficou com muita inveja do homem que Deus criou. Nossa, mas ele tem exatamente o que eu queria, a glória, e a glória. Né? A glória de Deus. E por isso todo aquele plano ali para a queda. Mas essa questão da opinião, né?
o significado primário da palavra glória é opinião. Agora, como que isso se aplica hoje a nós como filhos de Deus? A opinião que Deus tem a respeito dos filhos de Deus. Lá em Hebreus 2:10 está escrito: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui, nesse texto que é no Novo Testamento, a palavra glória tem esse significado que é opinião. Como que nós sabemos isso? Strong's é um estudioso, né, do grego. Então ele, é interessante que quando a gente vai estudar a Bíblia e você clica ali na palavra glória, é justamente esse o significado, que é opinião. Agora, o que significa isso? O Senhor tem uma boa opinião sobre nós, né? Nós precisamos, então, descobrir qual que é essa opinião de Deus, porque viver baseado no que Deus pensa é muito melhor do que viver baseado no que eu penso e do que o diabo fala, o que as pessoas falam. Uhum. Então, saber a opinião de Deus, para mim, é a coisa mais importante que tem. E ter isso como um fato consumado, porque a opinião de Deus não muda. Não é verdade? Uhum. Não. Deus tem uma opinião sobre mim, eu sou filho amado de Deus. Isso não muda. Agora, Valéria, você já percebeu que normalmente, quando as pessoas, estamos falando de pessoas que são convertidas, né? Filhos de Deus, normalmente essa opinião é checada nos momentos difíceis. Sim. Porque na hora que a pessoa está passando uma situação difícil, normalmente o que ela pensa? Que ela fez algo errado. Exatamente. Ou ela pergunta, o que tem de errado comigo? Não, será que Deus está chateado comigo? E aí a pessoa já duvida da opinião de Deus a seu respeito. Mas é porque normalmente a pessoa relaciona com Deus com base no seu comportamento, com base no seu desempenho, com base na imagem que a pessoa tem de si mesmo. Né? Mas Deus não está preocupado com isso. Eu gosto mais de um versículo que tem no Antigo Testamento, em Jeremias 29, que diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para que obtenhas o que desejar, o fim que esperais. Então, assim, todos nós esperamos coisas boas para nós. Eu gosto mais de um comentário do pastor Aloysio, que ele diz que até uma mãe que nem conhece a Deus, quando ela ali tem o seu filho, que ela está ali amamentando, aquele recém-nascido acalentando, ela fica ali como que contemplando ali o seu semelhante e pensando coisas boas a respeito dele. Mas se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina Deus. Deus pensa muito bem a nosso respeito. Fica com a palavra de Deus, fica com a opinião pastora, de Deus. Mas eu penso que isso precisa mudar. É incrível como que hoje, de uma maneira acho que muito alargada, né, no meio da igreja, transmitido uma opinião negativa de Deus a nosso respeito. Isso. Por isso que as pessoas, às vezes, sempre têm esse medo de Deus, não é, Marília? Eu queria que você e a Dalva também comentassem, porque eu acho que isso aqui é o ponto central desse programa hoje, a opinião de Deus a nosso respeito. Por que normalmente, quando você está passando a situação difícil, que é a hora que você precisa mais se apegar a isso? Deus não está com raiva de mim. Não, Deus tem coisas boas para mim. É a hora que o diabo, é claro que ele aproveita da fraqueza, mas como que é importante você ter uma opinião correta. Saber que Deus, ele não mudou a opinião só porque você errou ou por causa daquela circunstância ali. O que a gente precisa hoje fazer para reverter isso, Marília? Pastora, nesse versículo de Hebreus 2:10, fala exatamente isso, porque ele começa falando que a vontade de Deus é conduzir os filhos à glória. Ou seja, conduzir os filhos à boa opinião que Deus tem a seu respeito. E ele fala, aperfeiçoar por meio de sofrimento. E é no sofrimento que nós vamos ser aperfeiçoados sobre a opinião de Deus sobre nós. Porque o que muitas pessoas falam? Não, estou sofrendo assim é porque é castigo de Deus. Tem algo errado comigo. Essa enfermidade é um castigo de Deus. Não, esse desemprego aí foi porque eu não dei o dízimo, então agora Deus estava pegando. Tem muita gente que fala, não. Isso é ensinado às vezes, né? Exatamente. Então é muito importante, porque a Bíblia fala que é por meio de sofrimento que nós vamos ser aperfeiçoados. É lá no sofrimento, pastor Márcio, que eu tenho que falar, eu sou amada.
essa circunstância vai passar, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, acho que a necessidade hoje é nós voltarmos nossos olhos para aquilo que Deus fala. Eu acho que Né? às E vezes rejeitar as circunstâncias, rejeitar o que você vê. e o problema é as dúvidas que vêm na nossa mente. Por quê? Se eu creio, eu vou agir conforme a minha fé. Mas se eu não creio, se tem dúvida, será que Deus vai me ouvir? Eu não vou pedir. Será que eu sou bom o suficiente para pedir? Eu não vou pedir. Então, o diabo, ele coloca dúvidas. Esse texto que a Valéria tinha falado, eu tinha até colocado ele aqui, que é de Jeremias. No final do texto, ele fala assim, depois que ele fala que o Senhor tem pensamentos bons e de paz, ele fala, então, vocês vão me invocar e eu vou te ouvir. E por que às vezes nós o invocamos? Porque nós achamos que ele não tem pensamentos bons e que ele não vai nos ouvir. Nós não invocamos porque não orou o suficiente. Porque Não você cremos que acha somos você bons tá o santo o suficiente. suficiente. E muitas outras coisas, né? As dúvidas vêm aí. Nos Agora, impede. conhecer a boa opinião de Deus a nosso respeito é um alicerce na vida espiritual. Totalmente. Porque tem que ser a base. É uma verdade Exatamente. poderosa. É algo que não muda. Uhum. Porque uma vez que você tem aquilo ali como fato imutável, Isso. você vai conseguir manter os olhos em Cristo. E não vai as circunstâncias. se submeter às circunstâncias. Né? Mas Você vai dominar as circunstâncias. O alvo de Deus é esse. Deus não nos criou para dominar? Sim. Então, como que eu vou dominar? Na hora que eu confio na opinião de Deus. A opinião de Deus sobre mim é boa. Que Ele me ama, eu sou perdoada, eu sou aceita, eu pertenço a Ele, Ele me escolheu. Então, isso é algo que a gente tem que declarar todos os dias. Aleluia. Porque as setas vão vir de dúvidas, Sim. né? No início do meu casamento, pastora, tinha uma frase que eu falava com meu marido. Não, você ora, porque Deus ouve a sua oração. Ele era mais santo que você, Dalva? Era a minha fé. Você entregava para ele a sua fichinha de alma. E sim, entregava na mão dele. Porque eu cria, sim. Eu cria que Deus ouvia mais a oração dele, por algum motivo eu cria nisso, mas é uma crença errada. Então, crenças erradas nos fazem ter atitudes erradas. Exatamente. Né? É verdade. Olha, eu quero ler aqui uma frase que eu acho ela muito poderosa. E é também algo que eu quero comentar. O que significa, de uma maneira bem simples, receber glória? Porque a Bíblia fala que o Senhor nos coroou de glória. Em Hebreus também, nesse versículo que a Marília mencionou, Hebreus 2:10, fala, Jesus mesmo afirma que ele veio para conduzir filhos à glória. Sim. Ele não está falando do céu. Não. Muitos pensam que é o céu, né? Eu Não também, é. quando eu descobri que não era o céu, eu falei, não é o céu? E aí eu fui compreender o que Jesus estava falando. Então, conduzir filhos à glória significa nos dar clareza, revelação da opinião de Deus a nosso respeito. Que é boa, né? Que é boa. Então, o que significa, então, receber essa glória? Receber glória é acreditar que Deus tem uma boa opinião sobre você. Ou seja, a mesma opinião que Ele tem de Cristo. Nossa. Isso é poderoso. É. Será que isso é verdade mesmo? Não, quando É eu muito bom pra ouvi ser isso, verdade. eu fiquei pensando, falei, nossa, mas é a mesma opinião? Então é uma opinião boa. Porque se a opinião de Deus a meu respeito é a mesma que Ele tem de Cristo, e Cristo, então, quando Ele fala em transferir a glória, Isso. Ele está falando de transferir a opinião de Deus sobre Ele, vai transferir para você, Valéria. Eu acho que isso é tão poderoso e impactante que a sua mente não capta isso a primeira vez que você ouve. Né? Você tem que pensar sobre isso, mas você tem que acreditar. Eu gosto daquela frase que o pastor Luiz, a senhora também tem falado ultimamente. A verdade que te liberta é a verdade que você conhece. Então, quando você sabe que Deus tem a mesma opinião que Ele tem de Cristo, você tem que dar uma paradinha. Porque você sabe que a opinião que Deus tem de Cristo são as maiores possíveis. Porque Ele subjugou tudo a Cristo. Cristo assentou-se à direita de Deus, acima de todo o principado, de toda potestade, de tudo aquilo que significa abaixo do céu. Agora, como nós falamos, a gente tem essa tendência de presumir coisas ruins, né? Então, Por às que vezes, será, né? Porque isso já faz parte da queda, né? O diabo sempre trabalha através da culpa, né? Da acusação. Uhum.
Então, às vezes, quando eu falo, Valéria, eu preciso falar com você, o que você pensa? O que eu fiz? O que eu fiz? Igual mãe, né? Igual Ah, mãe. nossa, meu Deus, ela tá me ligando, vai. Quando a esposa Não, uma chama... vez eu fiz isso com a Valéria, vou Foi. contar em público aqui. É verdade. Eu liguei para ela na escola e falei, Valéria, eu preciso falar muito com você. E eu vou passar aí na escola, me espera na porta pra gente Ela já viu o relatório? sair. Pensei, Jesus poderoso. O que eu fiz? Passei lá, peguei a Valéria, ela já veio com um punhado de papel na As mão, né? pastilhas. Acho que os relatórios dela todos. E aí ela entrou no carro, já começou a falar, né? E dar e falar, escola e outras coisas, eu deixei ela ir falando. Aí eu parei, né, na frente de uma sorveteria, falei, vamos descer. E aí a gente entrou, pedimos um sorvete, ela falou assim, mas o que a senhora queria mesmo falar comigo? Eu falei, não, Valéria, eu queria tomar um sorvete, aí eu queria uma tão bom, companhia para vir comigo. E Aí ela ela, ficou, ufa! Aí você guardou os papéis. Mas eu penso que é mais ou menos assim É que verdade. acontece com Deus. Então, às vezes, você tem aquele... Você presume que Deus está chateado com você, Uhum. ou que você fez algo errado e por causa disso você não foi abençoado, ou está passando uma situação difícil. Mas a Bíblia afirma que Jesus veio para transmitir a glória, né? Amém. Pastora, E isso é muito poderoso. Eu queria que a gente exemplificasse mais, para que isso ficasse mais claro ainda para os nossos ouvintes. essa parte que vocês estavam falando aqui, de receber glória e acreditar que Deus tem uma boa opinião sobre você, é a mesma que ele tem de Cristo. Isso é justamente a revelação da justiça de Cristo, né? Porque por que a mesma opinião que Deus tem de Cristo é que ele vai ter de mim? Porque eu estou em Cristo. É. Não Esse fato, em Cristo. ele substitui todo o eu. Não sou mais eu, é Cristo. Resume, É. resume. Não são dois, né, Maria? Não é Cristo e você. Sim, Não. É você em Cristo. exatamente. Isso faz toda a diferença. É a justiça de Cristo. Eu me apropriado da justiça de Cristo, fui justificada, fui lavada. Então, o Senhor tem coisas boas, porque Cristo está em mim. Agora, essa questão de você conhecer a boa opinião de Deus a seu respeito implica também você reinar em vida. A Bíblia fala que os que receberam a abundância da graça E o reinarão dom da em justiça. vida. É uma afirmação. É. Mas nem todo crente crê realmente nisso. Para reinar em vida, como que eu faço isso? Então aqui está o ponto de partida. Você crê que a opinião que Deus tem a respeito de Cristo, ele tem a respeito de você. Não é nem por causa de você, Por causa de Cristo. Cristo. Vamos falar um pouquinho dessa questão aqui sobre reinar em vida, né? O que é isso na prática hoje? Vamos falar aqui para as mulheres, porque nós estamos num programa aqui Mais que nós temos feminino. muitas ouvintes que são mulheres, né? Como que isso é prático na vida da mulher? A mulher lida, às vezes, com um sentimento de condenação muito forte, né? Sim. Se ela casou, se ela não casou, se ela está em casa, se ela falhou, se ela está no trabalho, alguma coisa dá errado na casa dela, ela Os se sente filhos, culpada. Às vezes ela está em casa também, ela se sente culpada que ela devia estar trabalhando. Exatamente. Em relação a filho, então, qualquer Cobrança, coisa que acontece com o filho, ela se sente culpada. Então, é uma rotina que você precisa exercer fé para que você possa, de fato, reinar em vida. Como que funciona isso? Dalva, você queria comentar alguma coisa? Pastora, Falar de experiência sua? Sim, quando nós falamos de reinar em vida, eu vejo que muitas mulheres, elas pensam em reinar apenas algo quando eu for para o céu, quando eu morrer ou o Senhor buscar. Mas reinar Que em também vida, vai acontecer, né? que também vai, mas o Senhor aqui está falando de algo para hoje. Eu posso reinar sobre as circunstâncias que estão à minha volta. Eu posso dizer, a palavra de Deus fala, fale a montanha. Né? O Senhor está me dando autoridade para reinar sobre as coisas que estão à minha volta, para fazê-las submeter a mim e subjugar, como o Senhor falou para Adão, né? Domine. Mas às vezes hoje as pessoas abrem mão do domínio e deixam que as circunstâncias ditem o que vai acontecer, qual é o final da história. Né, como a senhora falou, às vezes a mulher está tão debaixo de acusação que ela não consegue perceber que ela pode orar e dominar aquela circunstância. Eu penso que na sua casa mesmo, se levantar e falar, não, nessa casa Exatamente. você não toca. Aqui nessa Exatamente. casa não vai ter contenda nem briga. Exatamente. Isso é reinar. Uhum. Porque reinar no futuro, quando Jesus vier reinar, vai ser muito fácil. Isso Porque vai o diabo vai ser acontecer. preso.
Exatamente. Quero ver agora reinar sobre... Interessante que é desde as pequenas coisas, né? Eu lembro que o pastor Naor, ele dá um exemplo que eu aprendi, que ele fala, você vai fazer uma festa? Ora. Isso. Né? Até para coisas simples. Eu me lembro que tinha reuniões de família maior, que a do meu pai era muitos irmãos, sempre tinha uma discussão. E uma vez eles pediram o salão de festa do meu prédio, há muitos anos atrás, para fazer 80 anos da minha avó, mãe do meu pai. 14 filhos, na época tinham só 12. E eu lembro que eu já era convertida, eu comecei a orar. E eu falei, olha, é o seguinte, nem todo mundo que está vindo aqui hoje, falei para o meu esposo numa refeição, é cristão, mas aqui, nesse ambiente, quem reina é o Espírito Santo. Então nós oramos e começamos a compartilhar ali e honrar, né, a nossa avó, agradecer a Deus pelos 80 anos. Acredita que eles mesmos ficaram surpreendidos que pela primeira vez reunir todos os irmãos e até tomaram alguma bebida alcoólica, mas não houve discussão. Isso aí é você ter revelação de quem você é. Claro, isso aí é dominar. Isso é dominar. Você define o ambiente na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Exatamente. Então, é isso que Deus quer que nós façamos, né? Agora, eu queria que a gente falasse também aqui de um outro lado, né, sobre o tema de hoje, que nós estamos falando sobre qual é a opinião de Deus a seu respeito. Então, isso tem a ver com a palavra glória, né? Que diz, no original grego, ali no Novo Testamento, que está associada à opinião de Deus sobre nós. Agora, eu queria falar também do outro lado, a sua opinião sobre Deus. Então, a opinião de Deus sobre nós não muda. Mas e a sua opinião sobre Deus? Ela muda? Porque o significado de dar glória a Deus está relacionado à opinião também, a sua boa opinião sobre Deus. Então, o que a gente vê muitas vezes é que às vezes as pessoas não falam algo ruim sobre Deus, mas elas pensam. Às vezes fala, pastor. Não, claro, às vezes fala. É claro que tem muita gente que fala. Mas eu estou falando ali, às vezes o crente, ele tem um certo temor. Mas ele pensa. E ele acha que Deus não conhece os pensamentos dele, né? Coração. Então, às vezes ele pensa, Deus me abandonou, Deus está com raiva de mim. Ou algo nesse sentido. É uma opinião negativa sobre Deus. Queria que a gente falasse então sobre isso. Então, dar glória a Deus não é apenas ficar falando glória a Deus. Não. Ainda que tenha esse aspecto também. É bom. Mas é algo mais profundo. Vamos falar sobre isso? O significado de dar glória a Deus, Marília? O significado de dar glória a Deus é ter boa opinião a respeito de Deus, né, pastora Márcia? E eu acredito que só é possível nós termos uma boa opinião de Deus conhecendo a Deus na sua palavra. Então eu sempre assim fui criada, né, aprendendo a confessar a palavra, aprendendo a ruminar a palavra, a ler a palavra, porque quando você se alimenta da palavra, você vê ali a bondade de Deus. E quando você medita nessa bondade, é o que nós temos aprendido, nós temos que também praticar. Acordar de manhã, ainda que você tenha uma dívida para pagar naquele dia, ainda que você tenha um problema muito difícil para ser resolvido, seu casamento está péssimo, você acorda e fala, Deus me ama, eu sou amado, o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito, eu creio que Deus é bom. Então é verbalizar, é declarar, é falar, porque as palavras, elas são sementes. Palavras ditas são sementes plantadas. Palavras repetidas com fé são sementes regadas. Falar aquilo que Deus é, na Bíblia está escrito. Posso dar um exemplo? Né? Sim, claro. Aqui na Bíblia fala sobre Abraão. Abraão, ele tinha uma excelente ideia de Deus, um parecer muito positivo. Porque aos 100 anos, quando ele recebeu uma palavra de Deus, ele não duvidou. Gente, é verdade. Isso aí Abraão é um fé. excelente exemplo. Né? Por incredulidade. 100 anos, né? Esses tempos atrás eu estava orando com uma mulher que já tinha 40 anos e ela ainda não tinha tido o primeiro filho, né? E aí ela falou assim, eu vou ter que realmente adotar. Eu fiquei calada, era até uma uma irmã de uma mãe da escola. E ela foi embora e depois o Espírito Santo me incomodou falar com ela. Quando ela voltou de uma outra vez para buscar o sobrinho, eu falei para ela, deixa eu só te falar uma coisa. Deus é poderoso para abrir sua madre. Deus é poderoso para abrir sua madre porque o médico falou para você que você ainda tem sementes que podem germinar e dar o fruto. Então, você tem que decidir em qual parecer você vai ficar.
se é o parecer da sua própria mente ou o que o médico diz. Se até um médico está falando que ela ainda tinha condições para germinar, mas é porque ela tinha uma história de 8 anos tentando e não vinha. E você acredita que a criança de 2 anos está matriculada lá na escola hoje? Ela engravidou. Engravidou, eu tô lá com o Benjamin. É muito importante liberar a palavra. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui, nós já estamos concluindo aqui esse bate-papo. Você mencionou Abraão. Sim. E, de fato, lá em Hebreus, a Bíblia registra, né, que Abraão, pela fé, ele creu. E foi por causa dessa fé que ele reinou sobre as circunstâncias e ele tornou-se pai, né, de Isaac. Deus cumpriu ali a promessa na vida dele. Mas muitas pessoas, às vezes, pensam, mas foi no final da vida de Abraão, né? Então, ele demorou muito tempo para aprender, mas você não precisa demorar. É verdade. Porque a Bíblia fala que nós somos tardios em ouvir. Foi Jesus que falou. Porque demora demais para aprender. É verdade. Às vezes tem que passar tanta situação difícil para poder aprender a respeito da boa opinião de Deus, aprender a ter um conceito correto de Deus. Amém. E aprender a exercer fé, que Deus é o que Ele diz ser. Amém. E Ele não vai mudar. Aleluia. Crê nisso, pastora, e ponto final. Eu acho que às vezes as pessoas, elas deixam a voz do diabo gerar tanta incredulidade, que a própria incredulidade, elas começam a ver Deus como um Deus mau. E aí Deus passa a ser o errado na história. Errado, é a dúvida. Mas não é Deus que está errado, é você. É a dúvida. Sua fé que tá errada. E o diabo colocou essa dúvida na cabeça de Eva lá no Éden. Será que é isso mesmo? Não, não é assim que Deus falou. Não, não é assim que vai acontecer. Dúvidas é o que nos leva a não crer que Deus é bom. A dúvida é o oposto da fé, né? Olha, eu queria que a gente concluísse aqui esse bate-papo, que foi muito revelador, né? Eu acho que nós compartilhamos coisas muito poderosas aqui, que a gente precisa alimentar dessas verdades dia após dia, porque são elas que nos sustentam, né? E que mantêm realmente um relacionamento saudável com Deus. Queria que cada uma deixasse uma palavra breve, né, para o nosso ouvinte, dentro disso que nós falamos. A respeito da opinião de Deus sobre nós e também a nossa opinião sobre Deus. Sim. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Amém. Romanos 5,17 está escrito, onde abundou o pecado, né, pela ofensa de um, por meio de um só, veio o pecado, mas aqueles que recebem a abundância de graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus. Nós vamos reinar por meio de Cristo. Amém. Por meio daquilo que Ele já falou a nosso respeito. E Ele tem coisas boas sobre nós. Amém. Apenas creia em 2 verdades. Deus te ama e quer coisas boas para você. E creia que você já está livre de todos os seus pecados e Deus te vê como Cristo. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Bem, nós vamos continuar ainda compartilhando sobre esse assunto depois do intervalo. Mas eu quero convidar você, fique ligado. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra dentro disso que nós falamos aqui. Qual é a opinião de Deus a seu respeito? Até daqui a pouco. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response. Bem, estamos de volta no nosso tema de hoje. Qual a opinião que Deus tem a seu respeito? Nós compartilhamos sobre isso aqui no bate-papo. Eu penso que cada colocação que foi feita aqui pelas pastoras, além de bíblica, elas foram muito práticas. E eu creio também que importante para tornar isso mais claro. E o nosso alvo nesse programa aqui hoje é responder essa pergunta. Qual a opinião que Deus tem a seu respeito? É uma pergunta que nós precisamos conhecer a resposta. Porque a opinião que Deus tem a seu respeito, ela está registrada na Bíblia. E a opinião de Deus, ela é boa. E mais, ela não muda.
Então, uma vez que você conhece aquilo que Deus pensa a respeito de você, com certeza você será alguém que irá reinar em vida. Você vai ter uma vida cristã vitoriosa, independente de circunstâncias ao seu redor. Porque circunstâncias difíceis, elas sempre existirão na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, ok? Então nós precisamos lidar com isso. Agora, a vontade de Deus é que você reine. Guarde isso no seu coração. Então eu gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação de tudo que nós falamos, para que você possa lembrar e até testificar no seu coração e deixar registrado na sua mente a respeito disso, da opinião de Deus sobre você. Você que é filho, você que já nasceu de novo, ou você também que ainda não teve uma experiência com Deus e precisa ter, ok? Então, nós lemos aqui no Salmo 8, em que afirma que Deus criou o homem e o coroou de glória e de honra. Então, eu quero ler de novo esse versículo aqui, porque eu acho que ele é muito importante para a gente compreender a opinião de Deus sobre nós. O Salmo 8, no versículo 5, vou pôr meu óculos aqui para eu ler, ok? Então, às vezes, usar um óculos ajuda a leitura. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Olha, esse versículo aqui está se referindo a como Deus criou o homem e para qual propósito. Então, Deus criou o homem e o coroou de glória e de honra. E Deus o criou também para ele dominar sobre todas as coisas. Esse propósito ele não mudou. Ele apenas foi restaurado em Cristo. Mas ele já estava lá em Adão, quando Deus o criou. Então, o que a Bíblia está afirmando é que aquele homem que foi criado por Deus, ele era cheio de glória. Ele não tinha uma roupa natural, mas sim algo celestial que o envolvia. Por isso que a Bíblia fala que Deus o criou à sua imagem. Então, era algo que envolvia o homem completamente, a glória de Deus. Então, isso se aplica a nós também. Então, esse homem, ele foi coroado de glória e de honra. Mas, por causa do pecado, da queda, esse homem perdeu essa glória. Então, nós mencionamos o versículo de Romanos 3:23, em que afirma que todos os homens pecaram, porque todos os homens estavam em Adão. Então, quando Adão pecou, o pecado de Adão passou a todos os homens. Ou seja, aquela natureza pecaminosa foi transferida para todos os homens. Então, o homem perdeu essa glória original que Deus havia dado para ele. Okay? Mas não significa que estava encerrado o plano de Deus para esse homem. Ok? Então, uma vez que esse homem perdeu essa glória, e agora? Será que o homem está, então, separado de Deus para sempre? Será que hoje nós temos que nos conformar com uma vida aquém daquela que Deus planejou para nós ali na criação? Não. Então, essa palavra glória, que nós falamos aqui, que Deus criou o homem e o coroou de glória, é preciso ser entendida à luz da palavra, ok? Então, ela tem um significado, esplendor, sim, mas eu quero comentar o significado em grego, que é o seu significado lá no Novo Testamento, que significa opinião. Então, glória significa a opinião a respeito de algo. Por isso que hoje nós estamos falando qual é a opinião de Deus a seu respeito. Se Deus criou você e te coroou de glória, da mesma maneira que ele coroou aquele homem lá no jardim,
Como que funciona isso hoje? Funciona da seguinte maneira. Eu vou ler para você também Hebreus 2:10, porque esse versículo ele é muito importante. Porque aqui ele está nos contando como que Deus restaurou a glória desse homem que pecou. Ok? Isso tem tudo a ver conosco. É a nossa história também. Hebreus 2:10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Olha, Deus queria então trazer seus filhos à glória, de volta à glória, não apenas Jesus. Então, Deus queria restaurar isso, e Jesus vem justamente para conduzir esses filhos à glória. Agora, que glória é essa que a Bíblia está falando? Eu não creio que está se referindo aqui ao céu, conduzir ao céu, como muitos pensam. Não, conduzir a essa opinião que Deus tem a respeito de Cristo, para que você também possa hoje crer que a mesma opinião que Deus tem a respeito de Cristo é a que ele tem a seu respeito. Uau, mas isso é muito poderoso. Olha, quando nós nos convertemos, normalmente você tem uma opinião equivocada sobre Deus. Então, muitos pensam que Deus é mau, que Deus tem raiva de você, ou um Deus irado, um Deus que está pronto para punir os seus pecados, os seus erros. Então, você já viu aquelas perguntas que alguns fazem? Ah, mas se existe Deus, por que existe tanta doença, tantas guerras, tanto sofrimento? Então, ali a pessoa já está mostrando qual é a opinião que ele tem a respeito de Deus. Só que esse Deus que ele conhece não é o Deus da Bíblia. Ok? Então, Jesus veio para nos revelar quem é Deus. E Jesus veio para nos levar e nos conduzir à glória, para que nós possamos conhecer a Deus e saber que aquilo que Deus pensa a nosso respeito é algo bom, não é ruim. Eu quero ler para você aqui outro versículo que está em João 17:22, em que diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha a afirmação de Jesus. Jesus disse que tinha transmitido aos seus discípulos, que se aplica a nós também, a glória que Deus tinha dado para ele. O que é glória? Opinião. Boa opinião. Então, eu vou ler aqui. Eu vou parafrasear aqui o que Jesus disse em João 17:22. Então, ele estava falando dos discípulos, mas se aplica a todos os crentes. Jesus disse: eu dei a eles a glória que tu me deste, ou seja, a boa opinião que tu, Pai, tens de mim é a mesma opinião que tu tens deles. Uau! Uau! Isso é muito poderoso. Porque aqui Jesus está dizendo que ele nos trouxe de volta a glória que aquele homem perdeu lá na criação. Como que nós, então, temos essa glória restaurada? Através de Cristo. Porque nós estamos em Cristo, nós podemos agora ser coroados de glória. Então você pode crer que a opinião que Deus tem a seu respeito é a mesma que ele tem de Cristo. Agora, o que você acha que Deus pensa a respeito de Cristo? Só coisas boas. Então, por isso que nós precisamos mudar essa imagem que nós temos de Deus e ficar permitindo que o diabo nos acuse o tempo todo, ok? Porque quando nós olhamos para João 17:22, o que nós entendemos? Que essa glória aqui
que o Senhor está dizendo que ele transmite para os seus filhos é uma realidade espiritual, ok? Então a questão aqui não é se isso aqui é verdade ou não, porque isso aqui já é uma realidade espiritual. A questão aqui é, você crê? Você crê no que Jesus falou? Porque não existe outra maneira de você reinar em vida se você não crer no que Jesus falou. Então, Jesus disse que porque você está em Cristo, porque você foi colocado nele, então agora você pode acreditar que Deus pensa coisas boas a seu respeito. Agora vamos pensar aqui algo. Na prática, na realidade de muitos. O que muitos pensam sobre Deus naquele momento em que você está passando uma situação difícil, um problema, ou às vezes no casamento, ou na vida financeira, qualquer tipo de problema. Então, normalmente nesta hora, é aquele momento em que você vai questionar, esse negócio de coroar de glória, isso aí é para outros que são mais santos do que eu, isso aí é para pessoas espirituais. Não, eu não sou. Não, eu preciso melhorar. Não, eu preciso orar mais, ou seja, você precisa fazer algo para se tornar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nesta hora em que você está passando situações difíceis, não é hora de você questionar a opinião de Deus. Porque normalmente você pensa que Deus é que está errado. Não, Deus faz para o fulano, mas não faz para mim. Não, Deus atende a oração do pastor, do líder, mas não atende a mim. Não, Deus ama alguns filhos mais do que outros. Então, você começa a duvidar da opinião de Deus a seu respeito, ok? Mas entenda uma coisa, o problema não está em Deus, porque Deus não muda. E a opinião dele a seu respeito também não muda, tá certo? Então, onde está o problema? O problema está na sua fé, na sua crença errada, ok? Porque as circunstâncias não têm poder de mudar aquilo que Deus pensa a respeito de você. Então, continue confessando. Deus me ama, eu sou amado de Deus, eu sou completamente perdoado. Se Deus disse que eu sou justiça de Deus em Cristo, é isso que eu sou. Eu sou justo. Eu sou considerada alguém completamente quitada a sua dívida, alguém que nunca pecou. Nossa, mas isso é muito. Mas é isso que a Bíblia diz. Quando você confessa isso, naqueles momentos mais difíceis, isso tem poder. Porque isso significa fé. Essa é a sua fé operando, ok? E você precisa ter fé para andar firme e confessar exatamente nesse momento. Como que você vai andar em fé se você não está ciente da opinião de Deus a seu respeito? Ok? Então, entenda algo. Essa glória que Deus tem para você, ela é real. Você está em Cristo. E se Cristo está coroado de glória, você também. Porque a obra de Cristo hoje em nós é essa, é transferir a glória que ele recebeu do Pai para nós. É levar e convencer você de que a opinião de Deus a seu respeito é boa. Não por causa de você. Não é você em si mesmo, é Cristo. É por isso que nós falamos o tempo todo, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Então, nós falamos aqui duas coisas sobre o tema de hoje. Nosso tema é qual a opinião que Deus tem a seu respeito. Então, falamos que a opinião que Deus tem a seu respeito é a mesma que Deus tem a respeito de Cristo. Porque uma vez que você nasceu de novo e você está em Cristo, então tudo agora é através de Cristo. Você não consegue nada
em Deus sem Cristo. A salvação é pela fé, ok? Por causa da sua fé na obra de Cristo. As bênçãos de Deus também é pela fé, que vem através de Cristo. Então, nós somos abençoados porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. E ali em Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então, não tem nada fora de Cristo. Quanto mais você olhar para Ele, mais você vai desfrutar da glória de Deus. E mais você vai também refletir a glória de Deus, ou manifestar a glória de Deus. Amém? Agora, tem um outro lado, que é também a sua opinião a respeito de Deus. Então, qual é a sua opinião a respeito de Deus? Então, nós temos aqui um termo que fala sobre dar glória a Deus, ok? E claro que nós usamos isso muito na igreja, mas dar glória a Deus é muito mais do que falar glória a Deus, ok? Isso tem o seu valor, é importante, sim, mas se não for feito com fé e entendimento, tem pouco valor. Então, é importante que você entenda que glória aqui tem o mesmo significado, é opinião. Então, dar glória é você verbalizar a sua opinião a respeito de Deus. Mas a sua opinião não pode ser um conceito natural, humano, terreno. Precisa ser de acordo com aquilo que a Bíblia diz que Deus é. Deus é bom. Declarar que Deus é bom no meio de uma situação em que você não está percebendo a bondade de Deus é um ato de fé. Mas nós precisamos aprender a dar glória a Deus, ou seja, falar aquilo que Deus é. Então, a sua fé ela só funciona quando você percebe que Deus é um Deus bom. E se Ele é bom, Ele vai fazer coisas boas. E Ele também está pensando coisas boas a seu respeito, ok? Você percebe que tudo tem implicações práticas. Quando você crê que a opinião de Deus a seu respeito é boa, quando você também tem uma opinião a respeito de Deus, bíblica, ou uma opinião boa, a sua fé é firme. Então você consegue reinar sobre as circunstâncias. Então você adquire um espírito de fé para dominar sobre as circunstâncias. Mas quando você não tem isso, quando a sua opinião muda de acordo com as situações, aí você não tem fé. Você não tem fé para orar, você não tem fé para pedir, e você fica facilmente sujeito ao desânimo. Eu não creio que isso é o perfil de alguém que reina em vida, ok? Por isso que é tão importante nós entendermos esse conceito de glória. Por isso que é tão importante você saber e crer que a opinião que Deus tem a seu respeito, ela é boa. E ela não vai mudar, porque é a mesma opinião que Deus tem a respeito de Cristo. Quero concluir aqui só contando para você uma breve experiência que eu tive há muitos anos atrás. Um tempo em que eu ainda não sabia sobre isso. Em que a minha opinião ainda era oscilava muito a respeito de Deus. E eu me lembro, eu ainda era solteira, eu precisava alugar uma casa. E eu orei, eu estava morando na casa da minha irmã, e eu orei por 4 meses para que Deus me desse uma casa num certo setor, e a casa precisava ser de uma certa maneira também, porque eu ia dividir ali a casa com meu irmão, e então eu precisava de tantos quartos, eu tinha ali alguns critérios. E eu comecei a orar. E eu orei por 4 meses, até que eu consegui alugar essa casa. Aconteceu que quando eu entrei na casa, no primeiro dia, a dona da casa estava ali limpando a área externa, a calçada, e ela então falou assim, que bom que você alugou a casa, porque essa casa está aqui para alugar tem 4 meses, e eu não consegui alugar. Naquela hora, eu entrei, coloquei as minhas coisas na sala, parei
E eu fiquei assim, por um momento, um pouco indignada com Deus. Sabe aquela coisa de criança mimada? Que não tem as coisas na hora que você quer? E eu fiquei pensando, mas eu estava orando há 4 meses para ter essa casa. E essa casa está aqui para alugar há 4 meses. Por que Deus não me deu antes? Por que Ele deixou eu passar por tantas situações difíceis? Foi uma pergunta que eu fiz, mas naquele momento, qual era a minha opinião de Deus? Ah, não. Por que Deus fez isso comigo? Não, Deus realmente é cruel. Não, Deus não é tão bom assim. Percebe? Como que nós duvidamos da bondade de Deus nas mínimas coisas. Às vezes, até quando Deus está ali sendo fiel a você. Deixa eu falar algo para você. Essa experiência me ensinou muito na época. Me ensinou a perseverar em oração. Mas é claro que depois eu cresci em fé, cresci em revelação, e hoje eu entendo. E eu consigo crer que a opinião de Deus a meu respeito ela é boa e não muda. E Deus tem o melhor para mim. E se eu pedir algo que Ele quer me dar, está de acordo com a sua vontade, Ele vai me dar na hora certa, da maneira certa. Eu não preciso duvidar. Mas muitas vezes, muitos crentes vivem assim, desta maneira, oscilando na sua fé, porque ainda não creem que a opinião de Deus a seu respeito é a mesma que Ele tem de Cristo. Então eu quero deixar essa palavra para você aqui. A partir de hoje, comece a olhar para Cristo. Quanto mais você se ver em Cristo, mais você vai reinar em vida. Porque a opinião de Deus a respeito de Cristo, ela é perfeita. Cristo é perfeito. Cristo é aquele que venceu. Cristo é aquele que reina. É aquele que está assentado e que governa. E porque você está em Cristo, hoje, você também pode reinar sobre todas as circunstâncias. Você pode dominar, porque foi para isso que você foi criado. Simplesmente por crer que a opinião de Deus a seu respeito, ela é boa, ela é verdadeira e ela não muda. Amém? Quero orar e abençoar a sua vida. Que você possa ter revelação a respeito dessa verdade tão poderosa que pode mudar a sua vida completamente a partir de hoje. Pai, eu oro agora por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra. O Espírito Santo traz luz, traz clareza, para que eles possam, Senhor, crescer em fé, para que eles possam aprender a tirar os olhos de si mesmos, para que eles possam, Senhor Jesus, dizer não às mentiras do diabo na sua mente a respeito de Deus, que eles possam crer que o Senhor é bom e que a opinião do Senhor a respeito dos seus filhos é a mesma que o Senhor tem a respeito do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana super abençoada. Amém. E a gente vai voltar a semana que vem com mais um programa para abençoar você. Até lá.